A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje, 8 de novembro. Hoje celebra-se o dia do urbanismo e também o dia do aposentado. Opção para a Vida, logo mais estará trazendo o nosso amigo e colega pastor Robson, falando sobre o tema quando Jesus transformou a nossa vida, quando nós fomos libertos do pecado, nós fomos mortos através do sacrifício e da morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo para que recebêssemos vida e vida com abundância. E você também ouvirá ainda o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra Sala de Prosa, falando sobre volta presencial. Portanto, sem perda de tempo, fiquemos com Sala de Prosa. Sala de Prosa, pro paróquia Dona Mestre, trazendo para você o poder da palavra de Deus e a comunhão com o Senhor Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. E agora, hoje, nós queremos bater um papo sobre... Tá na hora de voltar. Volte ao presencial, meu irmão e minha irmã. Vai embora não, hein? Tamo junto. Ô, mestre, a pandemia trancou cidades, fechou igrejas, ficamos online. Bom tempo. Bom tempo, batalha de todo lado, vacinas, quase já estão vacinando agora a turma abaixo de 30 anos, a flexibilização. Em alguns estados já está voltando 80%. São Paulo, por exemplo. São Paulo, por exemplo, e já dizendo que as igrejas podem voltar 100% daqui a uns dias. Exatamente. Ainda com álcool gel, máscara, mas 100%. Mas, mestre, você acha que o povo todo está animado para voltar? Todo não, mas tem gente animada. Eu conheço, e você também, igrejas que estão fechadas desde março de 2020, crescendo mato no pátio da igreja e as ovelhas dispersas. Ó, menino, duas coisas. Crescendo mato no pátio significa que ninguém se importou com o prédio. Segunda coisa. As ovelhas dispersaram. Segunda coisa, fiquei sabendo essa semana de uma igreja que não voltou, podia voltar, não voltou. Fizeram reformas assim no prédio para ficar bonito. A hora que abriu... Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Por outro lado, temos igrejas como a Oitava de Belo Horizonte, Pinheiros, Vitória e tantas outras Brasil afora, que arregaçou as mangas para trabalhar na pandemia. Cresceram. Aleluia! Cresceram. Eu compartilhei com você agora há pouco em off, que uma igreja aqui em São Paulo, no começo da pandemia tinha 890 membros e agora, preguei lá recentemente, está com 1.918 membros. Saiu de um espaço de 1.500 metros para um espaço de 9.000 metros. Crise é tempo de oportunidade. A igreja não pode se acovardar. E está na hora de voltar presencial agora. Ó, a igreja é gente. Aí aquela conversa assim, mestre, não, a igreja é pessoas, então não precisa ir ao prédio. O que você acha disso? Não entendeu. Igreja é pessoas, mas igreja é assembleia. A igreja é reunião coletiva. A igreja é presencial. É presencial. É presencial. Ô, meu irmão, minha irmã, está na hora de vencer o medo.
Está na hora de parar de desculpas. É hora de avançar de novo. E mesmo que você tenha reclamações contra a sua liderança, a reclamação não te leva para frente. Se te levasse, você hoje era a melhor pessoa do mundo. E isso não significa que nós estamos defendendo aqui a irresponsabilidade, que nós estamos dizendo aqui que a pandemia não foi verdadeira, que o vírus não é perigoso, que nós não devemos ter cuidados e prevenção e precaução. Não estou falando nada disso. Mas você entendeu um trem desse tamanho? Pelo amor de Deus! Ué. Não, porque tem gente aí que diz, não, eu amo as pessoas, eu sou responsável, eu tomo cuidado, eu estou com a porta fechada porque eu amo as minhas ovelhas, e as ovelhas estão dispersas. Irmão, é um tempo tenso, mestre, está igual naquele início da pandemia. No início da pandemia, mas você deve ter passado isso. O irmão esticava a mão, a gente... Colhia a mão. Colhia a mão. A gente esticava a mão, o irmão escolhia a mão. A gente dava toquinho, aí disse que era só no sapato. Só no sapato. Estica aí, mestre. Aqui, assim, ó. Era só assim. No cotovelo. No cotovelo, ó. Irmão, mas é hora de voltar ao presencial. A oportunidade da colheita está maravilhosa. No meio de tanta mortandade, tanta tristeza no Brasil e no mundo, o Evangelho é a esperança de consolação. Esse é o ponto, pastor, esse é o ponto. Nós cremos nisso com toda a força da nossa alma. Num mundo de tanto desespero, de tanto ódio, de tanta corda esticada, de tanta polarização, de tanta fake news, de tanta semeadura do ódio, da desavença, da intriga, famílias arrebentadas, famílias divididas, só existe uma saída, é o Evangelho. E se a igreja se calar, como as pessoas poderão ouvir? Olha, gente, as cortes não evangelizam, os parlamentos não evangelizam, os palácios não evangelizam, a ONU não evangeliza, a OMS não evangeliza. Os traficantes não evangelizam. Só a igreja. E se a igreja se calar, como é que vai ser? Irmão, você pode falar do Evangelho todo dia, todo dia. Eu quero convidar você para falar do Evangelho todo dia. Todo dia fala de Cristo. Ainda que você apenas diga, Jesus te abençoe. Trate as pessoas com amor, com carinho. Ontem, varão, encontrei um varão. Qual é o seu nome? Cristiano. Eu falei, varão, você sabe o que significa cristiano? Ele falou, não. E eu dei uma interpretação jeremial. Eu falei, cristiano significa, eu sou parecido com Jesus. E eu falei com o varão, varão, você é parecido com Jesus? Eu disse, eu não sou crente, não. Eu falei, então o dia é hoje. Pronto. Eu disse, mas eu sou de família crente. E você que precisa voltar para o caminho. Ô mestre, eu conheço você, eu sei do seu amor pelas pessoas. Faz um apelo aos pastores, eu vou fazer um apelo aos crentes. Primeiramente, querido colega, a volta do culto presencial, ela é importante porque as ovelhas estão aflitas, exaustas, precisando de conforto, de consolo, de palavra, da presença de uns dos outros, para se encorajarem mutuamente. Então, eu sei que você precisa e deve respeitar os protocolos da sua cidade, do seu estado. Claro, claro, mas não recue. Naquilo que é permitido, faça, abra, cuide, bota lá, medir a temperatura, o álcool gel, a máscara, mas abra a porta da igreja, a porta do templo, acolha as pessoas. Porque a única maneira de você assistir o seu rebanho e a única maneira da sua igreja mostrar que está viva, porque se você não cuidar das ovelhas, outros vão cuidar, outros vão cuidar. É o que está acontecendo hoje, pastor. O mestre falou de uma igreja em São Paulo, quero lhe falar de uma igreja em BH. Bispo Carlos Damasceno, um jovem, num bairro nosso, que era um bairro muito difícil. O bairro tem o nome do padre Eustáquio. Varão, fecharam 7 templos. Os pastores não tiveram coragem de reabrir. Você disse a verdade, as ovelhas dispersaram, mas ele reabriu. Em um ano, varão, a igreja saiu de 400 membros para 1.200. Aleluia. Por quê? Ele falou, conversões, gente desesperada e gente, como o mestre falou, ovelhas sem
pastor. Ô, gente boa, volte ao presencial. Seus filhos precisam. As crianças passaram quase 2 anos sem escola bíblica. Os jovens não estão aguentando mais online e os jovens é a atenção. Nenhum jovem aguenta 1 hora de transmissão online. Olha, nós voltamos o culto de adolescentes. Se deixar, eles fazem um culto com 3 horas. Olha aí. Porque estão próximos. Eu quero que você vença o medo. Os idosos precisam voltar. Eu vou enfatizar o que o mestre disse. A igreja hoje, irmãos, a igreja responsável, é mais seguro que o supermercado. É verdade. Pastor Jeremias, você roda por aí, você vai no aeroporto, está embolado de gente. Emboladaço. Emboladaço. Você entra dentro de uma aeronave, que é um negócio assim de alumínio, aquele tubo de alumínio. Está lotado. Será que o vírus só está na igreja? Só no templo? Ô, irmão, agora, essa semana, hein? Voltar. Eu não quero voltar para a minha igreja, não quero conversa com briga sobre isso, não. Você volte a congregar. Não deu em sua igreja? Fale com seu pastor, mas volte a congregar. Amém. Amém? Amém. E meu pastor, desanima não. Se voltaram 4 dos 40 que você tinha, recomece com os 4. Amém. Deus te usará e te abençoará. Glória a Deus. É Oremos, isso aí. irmão. Oremos. Ora por nós aí, varão. Senhor Jesus, o Senhor nos deu para esse tempo da graça, o tempo designado com o tempo do Covid-19. Glória a Deus. E nós te agradecemos, porque Tu és o Deus soberano. Tua trombeta está tocando, chamando ao arrependimento. Oh, Senhor. E o Senhor está nos dando a oportunidade de um pastoreio exponencial. Amém. Choramos, Senhor, os milhares e milhares que morreram no país e no mundo. Deus. Ovelhas, parentes. Oh, Celebramos, Senhor, também a conversão de muita gente. É. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite com o Espírito Amém. e nos dê força e fé para Amém. continuar. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória Você começa a a Deus. despedida, mestre. Bom, gente, é daqui, ó, pra aqui, ó. De novo. Ô, gente, ó, aqui, ó. Sala de prosa, hein? Então, vocês vão fazer o seguinte, nos ajude a divulgar o Sala de Prosa. Tem sido uma bênção para esse Brasil afora. A Sala de Prosa é uma promoção da... Luz para o Caminho, uma agência missionária brutal, menino. E também da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. O restante dos comerciais... Bom, gente, então vai ser o seguinte, siga lá o canal do YouTube da 8ª Igreja. As redes sociais do pastor Jeremias, @PR Jeremias Pereira. Brutal, uma bênção. E se você tiver tempo, siga o Nandinho também. O príncipe, reverendo Hernandes Dias. Ô, menino, nós estávamos conversando aqui, já procurei essa camisa rosa. Ei, Ó, se mas você será que é quiser- rosa mesmo? Eu tô se achando você que quiser mandar... Como é que é a cor dessa? Como é que é essa cor aqui mesmo? Não, isso é É rosão. outra coisa. Isso é rosão. Eu não achei. Se você achou, o meu é G. G. Agora você também pode aí, ó, agora é a zoeira. Você também pode mandar 2 blusas florais. O seu é G também? É G. G, Pronto. 2 florais de manga comprida. Pronto. Você pode mandar que nós vamos fazer um programa brutal. Beijo, gente boa. Gente, ó, abraço. Efésios capítulo 2, de 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, irmãos? Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito seja conosco nesse momento, que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos que cada palavra que será dita seja vivificada, e somente o Senhor pode fazer isso. O máximo que nós conseguimos fazer é falar, é explicar. Nos ajude para que sejamos claros, precisos, para que a Tua palavra seja exposta com santo temor, que Teu Espírito Santo trabalhe nas mentes e nos corações que estão aqui, na vida daqueles que escutam essa mensagem. Nós queremos, Deus, que o nosso desejo é que cada pessoa seja transformada pelo Teu poder. E nós entendemos que somente o Senhor pode fazer isso. Nós não poderíamos estar aqui se essa não fosse a Tua vontade. Então nós entendemos também que cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nesse momento ouvindo essa mensagem, é porque isso é da Tua vontade, porque o Senhor tem um objetivo a ser alcançado com isso. Eu te peço que nossas falhas, nossos pecados, nossos erros não atrapalhem aquilo que o Senhor deseja fazer conosco. Seja conosco nesse momento. Nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar todos, por favor, mantenham suas Bíblias abertas nessa passagem. Há um tempo atrás eu preguei essa mensagem, esse mesmo capítulo, e naquele momento eu avisei que nós teríamos uma segunda parte. É hoje. Hoje é a continuação, é a conclusão dessa sessão de Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo no momento em que Paulo tinha acabado de terminar uma de suas viagens missionárias e naquele momento estava preso. Você deve saber que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Viajou pela Europa, abrindo igrejas, treinando pastores, enviando missionários, instituindo líderes. Foi pela Ásia Menor, na região conhecida hoje como Turquia, pregou o evangelho nesses lugares, foi perseguido várias vezes, açoitado, apedrejado, navios naufragaram, ele foi preso e agora ele estava preso definitivamente em Roma, numa prisão conhecida como Mamertinum. Então ele estava nessa prisão, num lugar frio, escuro, isolado, afastado dos irmãos. O apóstolo Paulo já sabia que iria morrer. Ele já sabia que caminhava para a morte, ele estava vivendo ali seus momentos finais. E é por isso que Efésios faz parte de uma coleção de livros da Bíblia, do Novo Testamento, que são chamadas de epístolas da prisão. Porque ele escreveu exatamente por isso, quando estava preso. E, curiosamente, uma dessas epístolas também é o livro de Filipenses, que ele escreve, e Filipenses ficou conhecido como a epístola da alegria. Agora veja, o homem escreve a epístola que fica conhecida como epístola da alegria no momento em que ele estava preso, esperando morrer, esperando ser decapitado. E ele escreve lá dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja que coisa. Alguém que poderia escrever ali com todo motivo humano, justificável, para falar sobre tristeza, abandono, amargura, rancor, e ele fala sobre alegria, contentamento em Deus. E nesse momento, escrevendo várias cartas, estimulando os irmãos, ensinando os irmãos, o apóstolo Paulo agora escreve essa epístola, Efésios, que ficou conhecida como uma das principais, uma das mais importantes
epístolas que Paulo escreveu. A gente, quando estuda a vida de Paulo, imagina que o principal livro escrito por ele foi Romanos. Romanos, por exemplo, o Dr. Martin Lloyd Jones resolveu pregar o livro de Romanos para a sua igreja e passou 14 anos pregando o livro de Romanos e não terminou. Não concluiu a sua série de pregações. E curiosamente, a gente olha para Romanos e pensa que aquela é a principal carta, o principal escrito por Paulo. Não é, é Efésios. Efésios foi considerado por muitas pessoas como o livro de ouro da história da humanidade. Dr. Russell Shedd dizia isso, que de toda a literatura produzida pela humanidade, o livro de Efésios foi o principal texto já escrito. A epístola de ouro, a pepita encontrada, a pérola de grande valor que nós temos aqui no Novo Testamento. Então, Efésios é essa carta, que eu estimulo você a ler durante essa semana, a estudar durante essa semana, a ouvir a voz de Deus em Efésios durante essa semana. E curiosamente, quando Paulo escreve agora o capítulo 2, ele diz essa frase inicial no versículo 1, ele vos deu vida. E quando nós pensamos em vida, ele não está falando aqui de vida biológica, de vida física, material. Ele está falando de outro tipo de vida. Vida biológica, vida física, material, é algo que todo mundo tem. Todos nós que estamos aqui nesse momento, biologicamente, estamos vivos. Nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, estamos respirando, nosso coração está batendo, o pulmão está funcionando. Essa é a vida física, é a vida biológica. Mas não é disso que o apóstolo está falando aqui. Ele está falando de outro tipo de vida. Na verdade, quando ele escreve esse texto, ele escreve em grego, e existem palavras específicas para falar de coisas específicas. A vida bios não é a vida que ele trata aqui. Ele usa aqui outra palavra, que é a palavra zoe, que significa a vida de Deus. É a vida espiritual. É desse segundo tipo de vida que o apóstolo fala aqui nesse texto. E ele diz que esse tipo de vida é somente Deus que dá. Então, todo ser humano está vivo fisicamente. Todo ser humano está vivo biologicamente. Mas nem todos estão vivos espiritualmente. Todos têm a vida física, mas nem todos têm a vida de Deus. E ele vai desenvolver esse pensamento ao longo de todo o capítulo 2. Agora, curiosamente, nós estamos falando da primeira frase que aparece no versículo 1. Ele vos deu vida. É Ele que nos dá vida. E é essa a primeira palavra que aparece no capítulo 2. Ele. É Deus quem dá essa vida. Não somos nós que conquistamos essa vida espiritual. Não somos nós que fazemos por onde receber essa vida espiritual. É Ele que nos dá essa vida espiritual. E a questão tratada aqui é: quando é que Deus nos dá essa vida espiritual? Isso é o restante do versículo 1. Porque o versículo começa dizendo: Ele vos deu vida. Quando? Quando nós estávamos o quê? Mortos. Mortos em quê? Em nossos delitos e em nossos pecados. Esse é o estado natural do ser humano. Do ser humano que não foi vivificado por Deus. Do ser humano que não recebeu essa vida de Deus. É um estado de morte espiritual, não é morte física. É morte espiritual, a morte que é produzida pelo pecado. E ele trata disso no texto. A morte que foi trazida à humanidade por causa do pecado de Adão. E quando a gente olha para trás, de certa forma a gente fica até chateado com Adão. Mas o próprio apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, também nos diz o seguinte: se cada um de nós, há 6.000 anos atrás, estivesse lá no Éden, no lugar de Adão, no lugar de Eva, cada um de nós
teria feito a mesma coisa que eles fizeram. Por isso que eles fizeram, mas se nós estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa, e por isso o pecado deles cai sobre nós. Todos nós somos culpados. O ser humano não peca porque o pecado é agradável apenas. O ser humano não peca simplesmente porque ele é fruto do meio, é resultado do ambiente, da sociedade onde ele vive. O ser humano não peca simplesmente porque ele escolheu pecar. Ele peca porque não tem outra opção a não ser pecar. Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Essa é a condição de todo ser humano que ainda não recebeu a vida de Deus. Essa é a condição de todo ser humano que ainda não recebeu a vida espiritual, que ainda não foi vivificado por Jesus Cristo. É um estado de morte espiritual. Por causa dos seus delitos e por causa dos seus pecados. Então veja, o apóstolo escreve o texto e diz que quando nós estávamos nessa condição de morte espiritual, nessa condição que na teologia nós chamamos de alienação de Deus, nós estávamos alienados de Deus, nós estávamos alheios à vida de Deus, separados da vida de Deus. As coisas que dizem respeito a Deus não eram interessantes para nós, não eram atrativas para nós. As coisas mais interessantes para nós, nessa condição de morte espiritual, pelos nossos delitos e pecados, as coisas mais interessantes eram as coisas do mundo. Eram os prazeres que esse mundo, essa sociedade oferecem. O contentamento nessa vida. A satisfação carnal, física. E é isso que ele diz nesse mesmo texto. Esse é o estado de morte do ser humano. Não morte física, morte espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora veja, acompanhe comigo o versículo 2. Nos quais, ou seja, nesses delitos e pecados, eram neles, nos quais andastes outrora. O apóstolo está nos chamando aqui a uma reflexão. Ele está chamando cada um de nós a um exercício de autoexame, de introspecção. O convite da palavra de Deus não é para você ficar tentando aqui avaliar, analisar a vida do outro. É analisar a sua própria vida. Que tipo de vida eu tenho? Eu tenho apenas uma vida física, mas espiritualmente eu ainda estou morto? Ou será que eu tenho uma vida física e espiritualmente eu já fui vivificado? Nós somos chamados a nos analisar, a nos avaliar, a investigar o nosso próprio eu, o eu interno, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Veja, nós temos aqui a apresentação de dois caminhos. E Jesus Cristo falou a mesma coisa, usando outras palavras, outros termos. O apóstolo diz, olha, quando eu estava morto, quando todos nós, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, existe um caminho que é proposto pelo mundo. E aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados estão andando neste caminho. É o caminho da perdição. É o caminho que, para os desejos carnais, para os interesses pessoais, para a natureza humana morta, caída, é um caminho agradável. É um caminho que satisfaz a carne, mas não vivifica o espírito. Ele diz, nós andávamos, vocês andavam no curso deste mundo. E daqui é que vem a expressão que se utiliza, a expressão tão popular, né? Pessoas que são espirituais e pessoas que são
carnais, pessoas que são mundanas. E o que são as pessoas mundanas? São aquelas que andam no curso deste mundo. Qual é a tendência desse mundo? O mundo está caminhando em que direção? E o apóstolo diz, Efésios, que eram os irmãos que moravam na cidade de Éfeso. Éfeso foi uma das principais igrejas do Novo Testamento. Éfeso foi uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Para você ter uma ideia, Éfeso foi um lugar tão importante, fica na Ásia Menor, fica lá na Turquia, na atual Turquia. Faz parte daquele grupo de igrejas da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse. Éfeso é uma igreja, uma cidade de pessoas intelectuais. Em Éfeso você encontra o segundo maior teatro do mundo antigo, com capacidade para 25 mil pessoas. Um teatro tão grande que era encravado numa montanha, era a montanha inteira a arquibancada daquele teatro. 25 mil pessoas sentadas. Em Éfeso estava a segunda maior biblioteca do mundo antigo, só era menor do que a biblioteca de Alexandria, que pegou fogo. Os estudiosos dizem que a população de Éfeso era superior a 1 milhão de habitantes. Campina Grande tem aproximadamente 400 mil. Há aproximadamente 5 vezes mais gente do que tem em Campina Grande naquela época. Era uma cidade economicamente forte, culturalmente influente. Era a cidade onde se encontrava o maior templo de Diana, só era menor do que o templo de Diana lá na Grécia, na Acrópolis. Era uma cidade extremamente influente, com muitas opções, com muitas oportunidades. E os irmãos daquela igreja não estavam sabendo discernir direito o que tinha que fazer e o que não podia fazer, e estavam começando a abandonar a fé para andar no curso deste mundo. E o apóstolo Paulo chama agora esses irmãos a uma reflexão. Pare e pense direitinho o que é que você está fazendo da sua vida. Onde é que você quer chegar? Nós fazíamos isso no passado. Isso fazia parte da nossa história do passado. Esse tipo de prática, esse estilo de vida, não faz mais parte da nossa vida atual, do nosso presente. Isso é do passado. Isso não é para nós hoje. No passado, nós andávamos no curso deste mundo. Pare e pense. Você é chamado a refletir. Pare e raciocine. Que tipo de vida você tinha no passado e que tipo de vida você tem hoje? Mudou alguma coisa? Sabe, irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico refletindo na minha própria vida. Eu fico imaginando como é que os irmãos de Éfeso receberam essa epístola, que isso aqui é chamada de uma epístola, uma carta circular. Não foi uma mensagem apenas para a igreja de Éfeso. Ela foi para a igreja de Éfeso, para que aqueles irmãos fizessem cópias e distribuíssem essa mensagem para outras pessoas de outras igrejas também. E eu fico imaginando como é que aquelas pessoas receberam essa mensagem. Imagine que, talvez, só por um acaso, elas pensassem como as pessoas de hoje pensam. As pessoas hoje são muito sensíveis, muito melindrosas. E talvez alguns irmãos da igreja de Éfeso tenham dito assim: será que Paulo está querendo mandar um recado? Não, ele não está mandando um recado, não, ele está mandando a mensagem inteira. O recado é só um pedaço, é a mensagem inteira. Veja, Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, reflita na sua vida. Mas talvez alguém ficasse magoado, ressentido com essa mensagem. Porque ele começa dizendo assim: ele vos deu vida, ele deu vida para vocês. Veja, ele não se inclui. Espero que você tenha sido profundamente abençoado e não esqueça, amanhã você continuará ouvindo o reverendo Robson
Não perca a festa de aniversário Jubileu de Ouro, de 11 a 15 de novembro. Até amanhã.